Indústria cultural. Você já ouviu falar nisso? Indústria cultural é um conceito que foi colocado e muito discutido por um filósofo alemão, Theodor Adorno. E na verdade, indústria cultural, a discussão que o Adorno traz ao redor desse conceito de indústria cultural, faz parte da crítica do Adorno ao capitalismo. Então acho interessante para nós entendermos melhor o que é a indústria cultural, nós entendermos também, num primeiro momento, qual que é essa crítica, qual que é a visão crítica que o Adorno tem em relação à sociedade capitalista. Bom, em sua análise sobre o capitalismo, o Adorno identifica um certo aspecto, uma certa característica que é a seguinte: a sociedade capitalista, ela tem ali suas várias esferas, seus vários âmbitos, né? Tem um deles particular que é o âmbito da economia, o âmbito do mercado, né? Da troca de mercadorias, da troca de valores nas mercadorias. E o Adorno identifica que essa esfera dentro da sociedade capitalista, ela é predominante, ela é primária, ela tem preferência em relação a todas as outras esferas que a gente puder colocar aqui em pauta. Então, essa é a análise do Adorno sobre o capitalismo e a crítica que ele vai fazer a respeito da sociedade capitalista vem na seguinte direção, no seguinte sentido. Uma vez que nós colocamos aqui a esfera econômica, a esfera do mercado como prioritária, como sendo preferencial a todas as outras esferas, nós corremos o risco de estar negligenciando certos aspectos importantes dessas outras esferas. E é nesse tipo de organização, nesse tipo de sociedade, que vamos poder encontrar a seguinte situação: os integrantes dessa sociedade podem estar sofrendo, podem estar tendo algum tipo de sofrimento que poderia ser evitado, mas não é, justamente porque não está condizendo com os interesses econômicos, com os interesses de mercado. Em outras palavras, a sociedade ela poderia estar pautada como tendo aqui interesse fundamental a redução do sofrimento dos seus integrantes, mas uma vez que essa redução do sofrimento não é a prioridade, e a prioridade é sim a questão econômica, a questão de mercado, os indivíduos podem estar sofrendo desnecessariamente. Sofrendo em uma situação, em uma sociedade que já poderia estar cuidando de atenuar ou mesmo eliminar esses tipos de sofrimentos. Então a crítica do Adorno vai vir justamente nessa direção, apontar que por estarmos colocando aqui o interesse central de tudo que acontece na economia e no mercado, isso vai acabar gerando situações nas quais existe um sofrimento desnecessário, existe um sofrimento que poderia já estar sendo evitado. Esse é um ponto de crítica do Adorno à sociedade capitalista. E o que a indústria cultural tem a ver com isso? A indústria cultural, ela nada mais é do que um exemplo muito claro, pelo menos ali na época do Adorno, que ele é ali do século XX, é um exemplo muito claro de como essa lógica acontece, essa lógica de que outras esferas se colocam aqui submissas a essa esfera de economia, essa esfera de mercado. E é justamente o exemplo analisando a esfera cultural. A cultura, as produções culturais, elas podem ser motivadas e incentivadas por vários interesses. Podem estar buscando atender diversos interesses. Seja ali um interesse mais individual, mais ali na expressão do artista, seja ali um interesse, quem sabe, religioso. Pode haver ali uma diversidade de interesses, de intenções a partir dessas produções culturais. Mas quando entramos aqui numa sociedade capitalista, o que mais vai pautar ali a produção cultural, pelo menos é o que o Adorno está nos colocando aqui, é o interesse econômico, é o interesse financeiro, é o interesse de mercado, de maneira que as produções culturais, elas vão estar sendo transformadas em mercadoria. E o intuito delas, o maior intuito delas, o maior interesse dessa produção cultural é atender os interesses financeiros, é atender os interesses do mercado. As consequências disso são: o que é mais produzido pela indústria cultural, o que é mais produzido nessa esfera cultural, é aquilo que vende mais. Não é o que tem mais valor artístico, mais valor cultural, é o que tem mais valor econômico, é o que tem mais valor de mercado, justamente porque as produções culturais estão sendo transformadas em mercadoria. Então, quando nós vamos lá consumir filmes e séries, a gente vê que é sempre ali a mesma história. Quando a gente vai ouvir as músicas mais populares
E a gente vê que é sempre, são todas muito parecidas, não tem nada muito, parece que é tudo dentro de uma caixinha, tudo seguindo uma fórmula. Possivelmente o Adorno nos diria que é justamente seguindo uma fórmula, que é, uma vez que se encontra um padrão, uma fórmula, um tipo de conteúdo que é mais aceito, que vende mais e, portanto, consegue criar esse valor maior de mercadoria, é justamente aqui que vai criar-se toda a tendência dessa indústria cultural. Toda a produção ela vai estar mais focada, mais intensa nessa direção aqui daquilo que vende mais. Então, se a gente vê aqui que os filmes de maior bilheteria são todos muito parecidos, os livros que mais vendem são todos muito parecidos, as músicas que são mais tocadas são todas muito parecidas, justamente porque são o tipo de mercadoria que mais vende. E aí os próprios artistas, as próprias pessoas voltadas aqui, envolvidas nessa produção cultural, elas encontram-se nesse dilema de que ou eu produzo o que eu quero, ou eu produzo o que vende mais e que eu sei que vai me dar mais chances de continuar existindo aqui nesse meio cultural. Então, portanto, toda a produção ela acaba sendo obrigada a se voltar a essa lógica da indústria cultural, que agora as produções culturais são mercadorias e eu preciso produzir as mercadorias que vendem mais. Então, esse exemplo da indústria cultural, ele é um exemplo de como uma esfera ela acaba se submetendo a essa outra esfera da economia. No caso aqui, a esfera cultural se submetendo, sendo subjugada por essa esfera de mercado, essa esfera da economia, que tende a transformar tudo em mercadoria. É um exemplo muito debatido, muito tratado pelo Adorno, justamente por ser muito visível na época dele, ser um exemplo que é muito claro de se ver essa lógica acontecendo. E mesmo hoje a gente consegue entender bem essa lógica, conseguimos visualizar bem essa lógica, porque é como isso que eu acabei de mencionar aqui como exemplo. Se a gente vê ali os filmes de maior bilheteria, os livros que vendem mais, as músicas que mais tocam, os programas de televisão que mais vendem, e a gente começa a enxergar muito um padrão, é sempre mais do mesmo, é sempre aquela música falando de amor, de raiva, de vingança, é sempre um filme ali do super-herói que vai derrotar o super-vilão, ou então é sempre essa mesma coisinha que as pessoas estão sempre consumindo, é sempre rios de dinheiro com a bilheteria desse tipo de produção. A gente está enxergando justamente essa lógica da indústria cultural. Mas uma coisa que é interessante é que essa lógica que o Adorno coloca aqui da indústria cultural é uma coisa que ele não fala que é exclusiva aqui da indústria cultural. Na verdade, o que ele está advogando é que na sociedade capitalista tudo tende a ser transformado em mercadoria. E quando a gente começa a olhar para outras esferas, a gente também pode encontrar esse mesmo tipo de submissão a essa esfera maior aqui da economia. E um exemplo que a gente pode ver muito na prática nos dias de hoje é o que acontece com a esfera da educação. A educação ela pode ser incentivada, ela pode ser motivada, ela pode estar tentando atender os mais diversos tipos de interesse. Se a gente pensar aqui com uma lógica mais aristotélica, eu posso querer me educar, eu posso querer estudar para conseguir compreender questões maiores, para conseguir me debruçar sobre essas questões maiores do conhecimento, porque é só assim que eu vou poder alinhar-me com a minha natureza humana, só assim que eu vou poder ser feliz. Uma visão bem aristotélica que motiva essa educação, esse estudo, para justamente ter essa contemplação de questões maiores. Eu poderia ter a educação motivada também por uma questão de emancipação. Eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento para poder conseguir me emancipar, para conseguir pensar por conta própria, para conseguir guiar a minha vida e não ser manipulado por outras pessoas que têm ali uma esperteza maior do que a minha, um conhecimento maior do que o meu. Então, eu posso ter o interesse de me educar voltado aqui nessa questão da emancipação. Mas o que a gente vê muito hoje é um outro tipo de interesse na educação, que é a seguinte lógica. Por que a gente tem que estudar, fazer ensino médio, fazer um ensino técnico, fazer uma faculdade, fazer um curso de especialização, fazer um curso de reciclagem, fazer o curso disso, fazer o curso daquilo? Por que a gente está sempre preocupado em fazer todos esses tipos de curso, seguir todas essas educações? Majoritariamente, nos dias de hoje, é porque quanto mais eu estudar, mais qualificada vai ser a minha mão de obra, ou seja, maior vai ser o meu salário, mais eu vou valer, maior vai ser o valor dessa mercadoria particular, que é a mão de obra. Então a gente vê que está acontecendo a mesma coisa com a educação. A educação, ela se vê submissa
a lógica da economia e os interesses dos indivíduos aqui em se educarem, em buscar por conhecimento, em buscar por cursos, em buscar por aprendizados, é valorizar a sua mão de obra, é fazer ali um curso superior, um curso técnico, para poder ter um salário maior, porque aí a mão de obra dele vai valer mais. Não estou buscando conhecimento porque eu quero. Não estou estudando aqui matemática para passar no vestibular e entrar na faculdade porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque isso que vai poder me garantir uma vida melhor, isso que vai poder me garantir um salário maior. Então, no fundo, eu só quero valorizar essa mercadoria, mão de obra. Então, de um lado a gente vê isso e do outro lado a gente vê a educação sendo utilizada justamente para fomentar um mercado aqui, esse mercado da educação. Porque tem lá a escola pública, tudo bem, mas aí vai ter a escola privada que vai oferecer uma educação melhor, que vai preparar o seu filho para o mercado de trabalho, vai dar uma formação mais sólida para ele, vai dar um futuro melhor para o seu filho. Então é melhor você colocar o seu filho na escola privada, porque aí ele vai ter mais sucesso na vida, ou seja, ele vai ter condições de estudar mais e ganhar mais, vai ser uma mão de obra mais valiosa, melhor para o seu filho, então coloca ele aqui. A mesma coisa, você pode falar de ensino técnico, de ensino superior, ou então de cursos à parte que você vai vendendo esses cursos para a formação, para o aprimoramento desses indivíduos, e as pessoas estão interessadas, elas estão dispostas a pagar, justamente porque elas estão vendo nisso um investimento no seu próprio valor. Eu tenho essa minha mercadoria, mão de obra, e eu vou investir nessa mão de obra a partir da compra de cursos, a partir da compra da educação. Então, por um lado, existe a busca da educação como forma de valorização da mão de obra e, por outro, existe esse mercado da educação que está justamente vendendo a educação, e não é qualquer educação, mas uma educação muito específica, vendendo conhecimentos muito específicos que são conhecimentos valorizados pelo mercado de trabalho, vendendo isso, fazendo essa outra roda de mercado girar. Então, a gente percebe que existe essa mesma lógica de submissão à esfera da economia. Seja que a esfera da educação, seja a esfera da cultura, sejam outras esferas, a crítica que o Adorno está trazendo para a gente é justamente essa. Em uma sociedade capitalista, tudo tende a se transformar em mercadoria, tudo tende a se ver submisso a essa lógica maior aqui da economia e do mercado. E uma vez colocado essa necessidade, essa prioridade aqui de atender às necessidades do mercado, atender às necessidades da economia, a gente tem esse enorme risco que se vê muitas vezes na prática de sofrimentos que são já possíveis de serem evitados, não são evitados por conta de que não são aqui do interesse maior dessa sociedade, que é esse interesse de comércio, mercado e economia. Bom, então esse foi um resumo aí um pouquinho sobre o que é indústria cultural, de onde que vem essa tese aqui da indústria cultural e o aspecto maior um pouquinho aqui sobre a crítica que o Adorno tem em relação à sociedade capitalista, a forma como essa sociedade capitalista se organiza e as lógicas aqui internas do capitalismo que são voltadas a transformar tudo em mercadoria e atender a esse interesse de mercado, esse interesse econômico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E no mais, estou ficando por aqui. Espero você em um próximo vídeo.